Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez, falando de espiritualidade, de amor, coisas da vida, né? A vida de todos nós. Lembrando que aqui não existem mestres, somos todos alunos do tempo e espaço. Então vamos aprender junto, como diz, né? Sócrates, só sei que nada sei. E nesse não saber, vamos aprender juntos. O que vocês acham? Antes de apresentar a minha convidada, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Já se inscreveram no canal? No Instituto Ivan Martins, onde toda quinta-feira acontece o Consciência Paranormal? Ainda não? Gente, é só, né? Para vocês é só dar uma apertadinha lá. E para a gente faz toda a diferença. Somos semeadores de luz, convidando você para semear conosco. O que é que vocês acham da ideia? Simples, não é? Se a gente quer semear luz, basta o quê? Começar a passar as coisas que a gente gosta também, aquilo que faz bem para a gente. Né? Às vezes a gente fica tão preso a coisinhas bobas, né? Fica falando da vida alheia, coisas negativas. E aqui nós falamos só de coisas positivas. Aqui é lugar de amor. Se você busca críticas, ofensas, aqui não é seu lugar não, né? Aqui a gente não tá para fazer fofoca. A gente tá para ter consciência paranormal. Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Obrigado por estarem aqui. E a minha convidada de hoje, gente, ela é expert em comportamento humano. É fundadora e CEO da Shout Treinamentos. Gente, ela vai falar mais sobre todo esse histórico, né? Eu tenho um prazer de apresentar a vocês, né? Com certeza a maioria de vocês já conhece, Fernanda Shout. Querido, muito obrigada por me receber na sua casa, na Consciência Paranormal. Boas-vindas a todos ao nosso podcast. Maravilhoso, quero te agradecer, eu sei que você é extremamente ocupada, mas é muito importante receber aqui alguém que trabalha exatamente com uma das coisas que geralmente eu tenho uma certa resistência, né? Quando fala coach, me dá arrepio. Me fala um pouco sobre o seu trabalho. Eu vou explicar esse arrepio, né? Porque vocês que me seguem, vocês que estão sempre comigo, sabem o quanto eu tento avisar, o quanto que eu tento comunicar com vocês que não existe almoço grátis. Que a vida é o seguinte, é o que você planta, o que você luta, o que você muda, né, no seu dia a dia, é que vai determinar o seu crescimento. Ou não, né? O que vai determinar a sua queda. Não é sobre isso que nós falamos? Então, hoje eu trouxe, né, uma coach, olha só. Né? Para quê? Para nos mostrar o outro lado dessa moeda, o reverso. Né? Um pouco sobre o seu trabalho, minha querida. Primeiro, Ivan, obrigada. Eu fico muito feliz com a oportunidade de falar sobre o coaching. Eu conheci o coaching há quase 20 anos, quando eu fui morar nos Estados Unidos. Sim. O coaching no Brasil ainda não era o que é hoje de conhecido, odiado, amado. Ele não era. Ele era uma ferramenta lá nos Estados Unidos muito potente. Hoje, os dados estatísticos dos Estados Unidos é o seguinte: você assume um C-level, um cargo profissional de liderança. Pronto, você tem o comprometimento, a empresa tem um comprometimento e você também como profissional de fazer um processo de coaching. Então lá, é tão normal, e foi onde eu morei 5 anos, morei dos 20 aos 25, que quando eu aprendi lá o que era coaching, eu jamais imaginaria que viraria no Brasil o que virou. Então, eu estou na área há 15 anos oficialmente, estudando, me dedicando. Sou parte do Institute of Coaching, que é filiado ao Harvard Medical School, que inclusive estarei lá daqui um dia desse podcast. Olha só. Então estarei em Harvard, porque estudo a fundo a ciência que é o coaching. Mas é claro, sempre que uma nova área começa no mundo ou na sociedade, vai levar um tempo até as pessoas se acostumarem. Se a gente for olhar a terapia, que hoje é algo tão aceito e que as pessoas falam tão bem dos psicólogos ou dos terapeutas. Eu lembro quando eu comecei terapia, quando eu tinha 17 anos, era coisa de louco. É sim.
não é? Tem 100 anos, mais ou menos, a história aí da psicologia. E é natural que vá levar tempo até que saia desse movimento de rejeição, porque sim, tem alguns que, em nome do que é coaching, ou simplesmente porque as pessoas de fora olham e falam, esse cara é coach, mas não é. Porque quem conhece o que é coaching e a seriedade do que é o coaching, sabe que aquilo que eles estão fazendo não é coaching. Mas eles têm abrangência, eles têm marketing, eles têm alcance. Então fica fácil colocar na cabeça das pessoas o que é. Então vira uma rejeição até virar uma certa... Vira primeiro uma rejeição mesmo, até virar uma objeção. Tem muitas pessoas hoje que já falam bem do coaching, versus muitas pessoas que ainda falam mal do coaching. Então, eventualmente, vai ter uma base forte falando bem do coaching, para que saia de uma rejeição para uma objeção, para uma aceitação, e vai se solidificar no mercado. Então, eu acredito muito, trabalho fortemente para isso, para o respeito do coaching no Brasil, assim como é nos Estados Unidos, para que a gente permita que essas ferramentas tão maravilhosas e tão transformadoras possam entrar na nossa sociedade, porque realmente são maravilhosas. Quem passa por um processo de coaching e que tá me ouvindo agora e já passou por um processo de coaching sério, sabe do que eu tô falando. Ou quem estuda isso de forma séria. É uma grande transformação quando bem direcionada, quando bem feita. Como tudo, né, Ivan? Com muita base, né? Uhum. Hoje, inclusive, trocou-se muito o nome coaching para mentoria. Tem muita mentoria. É que são duas coisas diferentes, né? Para mentoria. Mas eram as mesmas pessoas que faziam coaching. Né? Então você coloca como uma mentoria e você dá uma outra roupagem para aquilo. Sim. Dá uma outra roupagem para aquilo. E tem uma justificativa, né? Se é uma palavra de rejeição, coach, eu sou um coach, então é claro que eu vou colocar uma outra roupagem e usar as mesmas técnicas. O que para mim, eu recebi muitas mentorias até hoje de pessoas grandes falando: não fala que você é coach. E eu falo, não, pelo contrário, eu vou falar sempre que eu sou coach, porque a minha base foi onde eu comecei os meus estudos há 15 anos com o Tony Robbins, que é o maior coach do mundo, e ele me trouxe sempre muito respeito. Então eu tenho uma ancoragem com o nome coaching muito, muito bom. E eu jamais vou sair desse lugar, porque a não ser que eventualmente eu descubra algo que eu acredite ser ainda melhor que o coaching, e eu deixo o coaching no passado. Mas eu não consigo ver isso. E eu defendo o coaching, eu sempre vou defender o coaching como algo que transformou a minha vida e milhares de pessoas. Então, assim, pessoas que chamam de mentoria e fazem coaching, na verdade, eles estão deturpando o que é coaching. Porque coaching não é mentoria, mentoria não é coaching. São duas vertentes do desenvolvimento humano, mas são duas coisas completamente diferentes. O coach extrai, o mentor entrega. Então, são coisas complementares, sim, mas são coisas diferentes. As técnicas são diferentes, a forma de entrega é diferente, tudo diferente. O processo de mentoria... quando nós trabalhamos dentro da espiritualidade mesmo, e que você propõe, né, a partir do momento que você é procurado, que você propõe um trabalho de acompanhamento, você está fazendo mentoria, e claro que você ali, você tem ferramenta, você tem técnica, você tem muitas coisas que você pode orientar aquela pessoa, desde que você tenha uma prévia formação para isso. Né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: se você tem uma vida próspera, ok falar sobre prosperidade. Eu posso ser um mentor de prosperidade. Se você tem uma vida emocional feliz, você pode ter, né? E você tem histórias, mesmo que você tenha tido momentos infelizes, você tem condições de ser mentor de alguém em vida emocional. Agora, o difícil é quando você pega alguém que não tem base de nada, você não tem um começo, então já tá sentado na janelinha, já tá dando tchauzinho, e você fala, ok, mas o que essa pessoa viveu? Como é que as pessoas podem diferenciar o que é um trabalho sério do que é uma propaganda enganosa? Adorei. Na verdade, assim, se eu for ser justa, a gente tem que olhar isso em todas as áreas. Sim, claro, não é? sempre. Desde um psicólogo, um psiquiatra, um arquiteto, um advogado, um médico, Qualquer um coach, pessoa. qualquer pessoa. Um A gente tem que ter um espiritualista, um pastor, um líder espiritual, com enfim. certeza. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar como ser humano o nosso bom senso. Então, o bom senso é uma competência. Por incrível que pareça, é uma competência humana. E muitas pessoas não desenvolvem o bom senso. E o bom senso passa pelo
seu crivo de olhar aquilo e não acreditar na primeira coisa que você escuta. Por isso, eu respeito as pessoas que desconfiam um pouco do coaching, desde que busque estudar sobre. Então, para mim, o bom senso, ele passa por você buscar provas e comprovações daquilo. Por exemplo, você diz que você é bem-sucedido em alguma determinada área e que você gera transformação na vida das pessoas. Me dê depoimentos, deixa eu saber um pouco mais, deixa eu começar colocando o pezinho na água do seu conteúdo, deixa eu entender se o que você faz é congruente com o que você fala, porque é muito natural, e eu não sei se você já percebeu, Ivan, mas o tempo tá passando de uma forma que antes você fazia algo e às vezes levava anos, décadas para alguém sim. ficar sabendo. Hoje não. Você fez alguma coisa, Era de mas aquário. não é? Era de aquário, perfeito. Não dá um instante, o mundo já tá sabendo daquilo que você tentou esconder. Então hoje tá muito mais fácil você pegar uma pessoa na verdade e na mentira. Uma pessoa que é verdadeira, ela é consistente e congruente. Uma pessoa que não é, não se sustenta. Então, se você for olhar as pessoas que deram certo no coaching e continuam dando, por exemplo, eu estou há 10 anos na área, eu trabalho há 10 anos e eu continuo dando certo, minha empresa cresce a cada ano, porque eu sou muito consistente. E as pessoas falam, nossa, eu te acompanho há 10 anos, há 7 anos. Sim. E eu só aumento os meus resultados. Por quê? Porque eu busco ser séria naquilo que eu faço. Eu não tô falando só de mim, eu tô falando que esse é um pré-requisito. Há quanto tempo você faz isso? Quantos cases você tem? Quanto que você tem de estudo? O quanto que você se dedica à tua profissão? O quanto você realmente tem uma vida feliz offline versus online? Eu acho que tem muitas evidências que você pode buscar, mas se a gente for olhar, Ivan, o quanto a nossa população é fã. Sim. Eles são fãs. Então vem lá uma influenciadora, eles são fãs. E viram fãs e fazem mutirão pra salvar aquela pessoa de um Big Brother. E nossa, agora essa pessoa é a mais famosa e a mais maravilhosa do mundo. Sem o menor crivo, o menor julgamento. E na velocidade que eles colocam a pessoa no topo, é a mesma velocidade que eles tiram a pessoa do topo. Por quê? Porque não fizeram um processo anterior de conhecer aqueles que eles colocaram no topo. Então, quando eles enxergam a verdade daquela pessoa, eles tiram a pessoa do topo. E eu vejo que é muito rápido o julgamento hoje em dia, é tudo muito rápido. Bate o olho, gostei, ótimo, te coloco lá no topo. A primeira coisa que você fala que eu não gostei, então eu já te tiro do topo. E é um negócio muito rápido na nossa sociedade. Eu sou um pouco... Eu não sou tão antiga, mas vou fazer 40 anos daqui a pouco. E eu olho um pouco mais com paciência as coisas. Deixa eu entender um pouquinho melhor o teu trabalho. Deixa eu conhecer um pouquinho melhor das suas credenciais. Deixa eu te conhecer um pouquinho melhor antes de eu falar que você é ótimo e antes de eu falar que você é péssimo. Deixa eu te conhecer melhor. Até um filtro maior, né? Filtro. Aqui nós temos uma regra que é muito simples. Eu sou muito amigo do Wagner Borges e nós brincamos muito com isso. Falo, gente, vamos botar um filtro? Vamos botar uma peneira? Peneirem tudo. Né? Não vá assimilando tudo que todos se dizem, não. Principalmente aquilo que nós estamos dizendo aqui, do que eu estou dizendo aqui. É isso. Por quê? Porque essa é a nossa vertente, é a nossa parcela da verdade. Sim. Né? Sim. Eu costumo dizer que cada um possui um pedacinho da verdade, que é para não ter a pretensão de tê-la como propriedade. Sim. Né? É isso. Então a gente tem que ter essa humildade e isso é fantástico. É por isso que eu sempre procuro respeitar o direito do que diverge, né? O direito do contraponto. Porque senão você se torna dono de alguma coisa absoluta. Quando eu critico muito essa questão da enganação que acontece dentro do coaching. A gente sabe que acontece, mas acontece em todas as áreas e você está corretíssima. Isso acontece dentro da espiritualidade, né? Espiritualidade de hoje virou um negócio. Tem muita gente brincando com a espiritualidade e não deveria. Virou business, né? Virou business. E é o seguinte, só que não perdura. A pessoa não fica muito tempo. Loguinho, cortam as asinhas. Por quê? Porque não tem verdade. Isso acontece na medicina, a gente vê hoje absurdos acontecendo na medicina estética, por exemplo. Horrores acontecendo, mas por quê? Porque tem o ótimo profissional e tem o picareta. Não é isso? Então, lógico que isso chegaria no coach, chegaria Sim. na mentoria. Mas a pergunta central aqui: você crê que as pessoas gostem de ser enganadas? Como se fosse um souvenir? Como se fosse, não, hoje eu vou comprar uma bolsa
da marca tal. Hoje eu vou comprar um carro da marca tal. Não, hoje eu vou ser enganado por esse que está no topo aqui, por esse que está na mídia. Eu vou ser enganado por ele. Eu vou entrar para saber que vai dar errado. Como se comprasse uma ilusão. O que você pensa sobre isso? Eu penso que é o seguinte, Ivan. Trabalhando com pessoas há 10 anos, eu lido com pessoas de mais de 80 países. Já fiz 15 mil sessões de coaching individualmente. Então, eu já peguei alguns padrões humanos. Qual que é um dos padrões humanos? A cura rápida. As pessoas estão procurando por pílulas mágicas, porque elas estão com tantas dores, elas estão com tantos sofrimentos. E numa geração onde você pede uma comida e em minutos está na sua casa, a gente acredita que grandes problemas complexos serão resolvidos com pílulas mágicas. Uma pílula de verdade que você toma que acaba a tua cólica antes de você começar. Esses são os movimentos da nossa sociedade. Então, quando alguém fala aquilo que você quer ouvir, não é que você quer ser enganado, você quer curar a tua dor, só que você não quer pagar o preço. A nossa sociedade ainda não quer pagar o preço de construir o caminho de cura, de prosperidade, de progresso, de treino mental. Se a OMS diz que 86% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno mental e a gente rejeita as coisas que verdadeiramente constroem uma liberdade mental, que eventualmente constroem uma liberdade financeira, uma liberdade familiar, uma liberdade de tempo, se eu quero primeiro começar pelo efeito, depois pela causa, se eu quero primeiro ter o dinheiro, a riqueza, as coisas do mundo fáceis, para daí eu cuidar da minha saúde mental, para daí eu cuidar do meu eu interior, é claro, eu vou pagar o preço, como a população vai pagar o preço, eu vou pagar o preço. Eu sempre falo, coaching para mim é o maior treino mental. Porque ele te ajuda a pensar melhor. Ele te ajuda a fazer perguntas mais eficientes. Por exemplo, tem pessoas que se perguntam assim: por que eu não consigo as coisas que eu quero? Isso é uma péssima pergunta. Uma pergunta eficiente, ela tem que ser voltada para a solução e para aquilo que eu quero e me mover para a ação. Então, como eu posso alcançar ainda mais as coisas que eu quero hoje? Enfim, então é um movimento mental de organização e de método interno, estratégia mental para que você pense de forma eficiente. Nós não aprendemos a pensar de forma eficiente. Nós aprendemos a responder coisas decoradas na escola, a não pensar na escola. Então, qualquer movimento que faça você pensar demais, é demais. Eu desligo, eu entro em paredes de proteção, em fuga, em isolamento, em negação. Então eu vou construindo narrativas na minha própria cabeça de que é muito esforço gastar energia pensando, então é mais fácil quando alguém já foi lá e já pagou o preço, me dá o caminho passo a passo e eu vou lá e faço aquilo que a pessoa fez. Só que você não é aquela pessoa, você não tem as mesmas habilidades que aquela pessoa, você não tem nem mesmo o propósito, você não acordou as mesmas coisas com o teu criador que aquela outra pessoa acordou. Então as provas são diferentes, as habilidades são diferentes, mas as pessoas hoje ainda não querem pagar o preço, a maioria delas. A única estatística que tem sobre esse movimento que eu vou falar agora é sobre terapia. Apenas 5% da população brasileira faz terapia. Somos 220 milhões de brasileiros, mais do que isso, mas 11 milhões apenas fazem terapia. Ou seja, buscam seu desenvolvimento pessoal. E as outras 200 milhões de pessoas, o que elas estão fazendo da vida delas? Então, assim, ainda não é disseminado. Faz sentido? Então, é claro, as pessoas estão buscando coisas rápidas até elas tomarem tanta dor, apanharem tanto, ficarem tão mal emocionalmente, financeiramente, nos relacionamentos, divórcios crescendo a cada ano, escassez financeira crescendo a cada ano para alguns e outros ficando milionários, em cima dessa fragilidade mental de algumas pessoas. Então eu sou a pessoa do processo, o coaching me ensinou isso, eu sou a pessoa do processo, do passo a passo. Não existe cortar fila, não existe cortar... Almoço grátis? Não existe almoço grátis, não existe você fazer um curso, 1 hora, uma sessão, uma constelação, sou consteladora familiar, uma sessão de constelação, um movimento isolado e pronto, a minha vida está resolvida. Não, você vai levar anos nesse movimento de cura interior, eu digo até o último dia de vida mesmo. Então é a mentalidade que precisa ser treinada. Como espiritualista, a gente sabe que não tem fim, né? É simplesmente uma continuação. Você fecha os olhos aqui, a carcaça já não aguenta mais, mas você vai ter um corpo novo, vai ter uma vida nova, uma experiência nova, enfim. Mas é aquela história, né? É o fast food, né? É aquela questão do fast food ou do aplicativo de entrega de marmita, né? Porque, vamos falar marmita hoje, falar que é marmiteiro hoje, vou pensar que é outra coisa, né? Marmita, gente, comida mesmo, aquela coisa toda. Então,
Eu acho que é mais fácil para as pessoas pedirem, né, aquela comida horrorosa que vai ser entregue, sabe Deus como, que vai gastar um tempão, às vezes 40 minutos esperando, sendo que com 10 minutos ela faria uma comida saudável para ela e para a família. Mas é aquela questão do imediatismo, né? Aquela questão de tentar minimizar o sofrimento, criando outros sofrimentos maiores. Há uma terceirização. Isso acontece em todas as áreas. O que a gente mais escuta numa consulta, por exemplo, é: qual é a minha missão de vida? Gente, essa pergunta me dá um arrepio. Essa pergunta me dá uma angústia. Porque primeiro é viver, né? E tentar voltar um pouquinho melhor do que chegou. Não é isso? Mas isso tudo faz parte de uma transição maior. A gente falava sobre a era de Aquários, né? A era de Aquário. A era de Aquário, ela vem exatamente para quebrar, né? A hipocrisia, a mentira, essa sacanagem toda que está por aí. Então, realmente, a verdade vem muito rápido. As pessoas falam: mas não é a era de Aquário. É porque hoje tem muita informação. Eu falo: tá, mas que tipo de informação? Que tipo de informação, minha querida? Isso. Que tipo de informação nós estamos recebendo? Você sabe que tem uma passagem na Bíblia, eu estudo bastante, né? Estudei mais de 10 religiões e a Bíblia eu tenho um máximo respeito. E tem uma passagem na Bíblia que diz: não há nada escondido que não haja de manifestar-se e vir-se sob a luz. Ou seja, você pode achar que você esconde tudo de todo mundo, mas a verdade, ela transcende matéria, ela transcende tempo, ela transcende a sua expertise no marketing, ela transcende todas essas coisas que a gente vê hoje na sociedade. Então, as pessoas que são verdadeiras, elas vão continuar firmes nesse tempo de Aquário. Agora, as pessoas que não são, eventualmente elas vão ser expostas. E tem gente que assume pagar o preço. Por quê? Porque acha que não vai acontecer. Sabe aquela história: vai acontecer com o outro, comigo não? Então eu sempre tive esse medo. Eu tenho comigo, Ivan, que eu preciso terminar essa encarnação com o sentimento de que essa eu não vacilei. O meu sentimento de que eu vacilei muito nas anteriores é tão forte no meu coração que eu tenho uma urgência dentro da minha alma de falar: eu cheguei no último dia e fui uma completista. Eu completei aquilo que eu vim na Terra fazer, mesmo que eu só vá descobrindo isso no caminho, no passo a passo, no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, no dia a dia, mas que eu segui aquilo que eu vim no mundo seguir, que eu vim no mundo fazer. E eu acho que quem tem essa preocupação, e tem gente que tem muita gente boa, tem muita gente fazendo coisa boa no mundo. É que eu sempre falo: o crime é organizado, o amor ainda não, né? O amor ainda precisa ser mais organizado. E Precisa. quanto mais a gente vai se unindo e se reunindo e fazendo esse barulho bom, mais a gente vai influenciando e inspirando outros. Eu costumo dizer o seguinte, que a grande questão dessa história toda, gente, sempre tem um celular infeliz tocando na hora errada. Só tirar aqui. Tá tudo certo, só vou tirar aqui. Sempre tem um celular infeliz, a gente fica escravo do celular, né? Sempre tem um celularzinho infeliz tocando na hora O errada. meu tá ali com a Carol, já pra eu nem ficar no vício. Porque como eu uso ele para orientação, às vezes, para anotar alguma coisa, às vezes ele fica aqui meio fora de mão. Você não pode esconder nada de ninguém o tempo todo. Você pode esconder por um instante. A respeito do que você falou sobre procurar não cometer equívocos, cometer erros durante o processo, é mais complicado, porque a gente vai cometer sim. Uhum. É o que eu falo para as pessoas: você está encarnado? Uhum. Estou. Então, grande coisa você não é. Uhum. Isso aqui é lugar da gente aprender muito. E errar demais, né? Mas acertar, né? Já tá na era de começar a acertar um pouco mais que errar, né? Demais. Só que o erro no sentido de aprendizado. E aproveitar esse aprendizado. Não ficar repetindo como se fosse um looping, né? Um loop eterno, aquela coisa, né? Que isso seria... realmente uma coisa terrível. Eu não uso o termo infernal porque eu não creio em inferno, né? Mas seria o equivalente ao que as pessoas creem. Seria infernal nesse sentido, porque é a repetição. Porque o inferno de Dante seria isso, né? A repetição. Você, todos os dias, a todos os momentos, você repetindo aquela situação pesada. E as pessoas vivem carregando esse peso. As pessoas carregam muito peso. Sim, carregam muito.
a minha especialidade dentro do desenvolvimento pessoal, por mais que eu seja coach, é uma das ferramentas. Eu tenho um arcabouço de ferramentas. Eu sou consteladora familiar, eu sou analista comportamental, eu sou especialista em psicologia positiva. Então, eu crio um arcabouço de ferramentas para ajudar o meu aluno. E eu falo muito sobre quebra de ciclo. Quebras de maldições familiares ou maldições herdadas, histórico espiritual, de tudo aquilo que te conduz e que é muito mais aprisionador do que libertador. Então, assim, quando eu falo de chegar no final dessa vida cumprindo aquilo que eu vim cumprir, não é no sentido de não errar. Isso é impossível. Já errei mais vezes do que acertei. Mas que no final do dia eu consiga, exato, eu consiga ter melhorado um pouco, que eu consiga ter evoluído um pouco. Então, as pessoas repetem muitos ciclos porque é muito mais difícil quebrar ciclos do que, de fato, eu conseguir criar novos ciclos. Exige muita energia criar novos ciclos. Repetir ciclos é mais fácil do que quebrá-los e construir novos ciclos. Eu sempre digo que, de uma forma ou de outra, todos vocês que vêm até a mim, e que isso é uma coisa que eu repito muito para vocês, eu conheço o convidado quando ele acaba de entrar. Lógico que eu já tinha visto você pela mídia, tudo, mas eu nunca tinha adentrado. Por quê? A partir do momento que você pesquisa muito sobre o convidado, fica meio fake, fica uma coisa meio armada. E eu não gosto disso. Eu gosto desse bate-papo bem natural que a gente tem aqui. Mas uma das coisas que acontece com os meus convidados de uma forma geral é que a gente sempre tem alguma amálgama, tem alguma coisa que nos une, né? Você sabe que meu trabalho basicamente se dá sobre quebra de contratos de dor e sofrimento. Olha só. Olha só, onde é que nós nos encontramos? É exatamente em cima disso. Porque eu creio que tudo o que nós vivenciamos nessa experiência está diretamente ligada com a nossa crença sobre aquilo que nós achamos que nós merecemos de felicidade ou de tristeza. Perfeito. E se você não quebrar isso com a pessoa não vai para lugar nenhum. Não vai. E vai achar que o ruim é bom, porque é ali que ela merece estar. Ali que ela merece estar. São as repetições, porque coach é muito mais do que dinheiro, né? É felicidade, é família, é tudo isso, não é? Relacionamento. Sim, o coaching ele pode entrar em qualquer área. Mas, de novo, eu não sou só coach. Por isso que hoje eu me chamo de especialista em desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque existe o movimento da constelação familiar, que é muito forte na minha atuação também. Sim. Que são as leis de relacionamentos, que são essas lealdades familiares, ou essas maldições familiares, como eu chamo. E eu sempre trabalho a alma. Então, esses contratos, como você chama, ou como eu chamo de maldições, ou emaranhados, como chamaria Bert Hellinger, pai das constelações, esses emaranhados de alma, eles são extremamente importantes, eles precisam ser liberados ali. Só que não adianta eu liberar ali se eu também não treinar a mente para a prática. Não adianta eu só transformar lá dentro se eu não trago isso de forma transformacional na prática. Eu não consigo, eu como coaching em ação, né? Eu não consigo só falar, tá bom, que bom que você agora decide deixar o destino do teu pai, da tua mãe ou de quem você está leal ao fracasso com eles, mas você continua parada. Você tem um merecimento, mas você não está treinada na ação. Por quê? Porque você está 1 década, 2, 3, num outro tipo de comportamento, agora você precisa ser treinado num novo tipo de comportamento. Mais ou menos quando você quebra o braço. Você coloca lá o gesso resolve o problema interno, mas agora para voltar à mobilidade você tem que fazer ali uma fisioterapia. Então, para mim, a mescla das ferramentas é justamente isso. Eu curo lá na alma e curo na mente, nas emoções, para que eu coloque em ação e mude na prática. Porque vamos combinar, a era do conhecimento ela já deveria estar no fim. Porque conhecimento hoje a maioria já tem. Já sei, já li, já vi, já ouvi falar. Mas quantos de fato conseguem transformar esse conhecimento em prática? E é, para mim, o maior desafio das pessoas que chegam na minha sala. Elas chegam com procrastinação, com pesos emocionais grandiosos, elas chegam com todos os tipos de travas profissionais ou financeiras, com tantas ferramentas disponíveis. Por quê? Porque não consegue curar no nível da alma e da prática, ou um ou outro. O mau uso da tecnologia tem ajudado nesse processo de procrastinação? Sim, não apenas, mas sim.
Eu acredito na lei do progresso, como diz o Espiritismo. Então, eu acredito na lei do progresso. Eu acredito que nós começamos com o mundo não pronto e nós estamos nos construindo, assim como o Mário Cortella diria, né? Nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo. Então, assim, todo esse processo que às vezes parece tão caótico, ele faz parte do progresso. O caos precede o progresso. Então, eu acredito muito que a gente vai encontrar o equilíbrio com as redes sociais, assim como eu comecei falando do coaching, assim como todas as inovações que estão chegando, elas vão gerar primeiro uma exaustão nas pessoas até a gente chegar no equilíbrio. E esse movimento de rede social, sim, ajuda na procrastinação, mas não apenas. A procrastinação é um movimento muito mais profundo de alma do que apenas da cabeça. Por isso que eu falo, não adianta também eu só tirar a rede social da pessoa e falar, agora você vai voar porque Não você... Não é. Existem vários movimentos. Por exemplo, eu sempre falo isso, não sei se eu posso aprofundar tanto, Por mas favor. a procrastinação, ela passa por um desejo de morte. Ela passa por uma lealdade com a morte do sistema familiar, com aquilo que você carrega inconscientemente. Existe um desejo de não prosperar. Então, não é só a rede social. A rede social é como se fosse um espelho que reflete o que está lá na alma. Então, se você passa a sua vida procrastinando, não é por causa só da rede social, também, mas é porque isso orna, como eu brinco, orna com alguma coisa que já está lá na tua alma. Eu busco, de qualquer forma, o meu trabalho está dentro das redes sociais. Eu também. E o que a gente faz aqui é tentar levar realmente um pouco de luz e buscar um pouco de luz em cada um que nos assiste também. Eu sou muito grata à rede social. Que eu creio que isso é fantástico, é uma coisa que seria impossível. O que a gente faz aqui hoje, nós precisaríamos de uma emissora de TV, quando eu comecei, né? Uns aninhos atrás, aí tem um tempinho, a gente precisava de uma rede de TV, precisava de uma rádio para poder transmitir o que a gente faz hoje dentro de um estúdio particular. Perfeito. Não é? Uhum. Então eu sou muito grato às redes sociais. O mau uso se dá por outros meios, por outras situações que foram se acumulando, não é? Como espiritualista, eu não sou espírita, mas eu sou espiritualista e sou reencarnacionista. Eu creio na evolução, eu creio no aprendizado. Mas uma das perguntas que se faz muito pra gente, você deve ouvir muito isso também, e por que não está melhorando? Eu digo, bom, isso aqui é uma escola. Quando o aluno está pronto, ele vai embora. E começam outros alunos que têm que aprender. A pergunta é será que não está melhorando? Né? A questão Há 500 anos a gente tinha inquisição de bruxas. Se você falasse o que você acreditava, você era queimado em praça pública. Queimado em praça pública. Eu acho que é perspectiva também. É perspectiva, mas é no sentido... Em João 10:30, está escrito, sois deuses. Né? Em Mateus ele repete o seguinte, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha... já não vos disse que sois deuses, e se vos lembra porque sua fé é pequena. Que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, diria, né? Para esse morro, sai daqui, vá para ali, ele iria. Então, tem 2 ou 3 passagens onde nós entendemos que somos deuses. E esse entender que é Deus é muito complicado. Por quê? Porque traz, primeiro, o orgulho, porque, bom, eu sou Deus. Então eu posso tudo que eu quero, realmente posso. Só não sei se devo, só não sei se é bom, né? E nós vamos evoluindo de tempo em tempo. Não é porque você está nascendo em 2024 que você vai ser melhor do que quem nasceu em 1824 ou 1724. Você vai ter mais oportunidades. Agora, com certeza, existiam pessoas melhores do que eu, do que você em 1600. Talvez até mais evoluído espiritualmente. Não é a questão do tempo, é a questão do tempo de aprendizado de cada um nesse mundo. Então, nós estamos, eu creio que nós estamos vivendo a grande peneirada. Né? E nós que estamos aqui agora, vivendo agora, encarnados agora, nós temos muitas coisas a aprender. E nós temos uma tarefa muito grande. E quem não entender esse processo, né, vai afundar, porque nós já viemos de outros sistemas e vamos ser peneirados de novo. E nós já somos o que sobrou
Eu creio nisso, que nós já somos o que sobrou. Então agora, quem não conseguir, nesse período aqui, que é um direito também, não conseguir, não se interessar, vai ser separado e vai para um lugar que seja correspondente a essa expectativa. Então, eu acho interessante quando você fala sobre melhora. Eu acho que o mundo melhorou como um todo. Já não é admissível mais que as pessoas saiam na rua duelando, trocando tiro. Não é admissível mais, não é, que uma pessoa seja tratada com estrume em cima da ferida, como se tratava, né, em 1500, claro. Mas aí é uma evolução tecnológica e uma evolução da lei. Você vive de acordo com as regras, né? Agora, Mas é uma evolução moral mas também. interiormente, quando eu vejo as pessoas perseguindo tanto ódio, né? Me diz, é sobre isso, toda essa coisa, para chegar nessa pergunta. Como é que você vê quando você posta uma coisa falando de amor, falando de coisas boas, elogiando alguém? A não ser que essa pessoa esteja pelada, né? Esteja nua. Mas se você falar só de outras coisas, vai ter lá uns likezinhos, lá umas coisas. Agora, marreta alguém, fala mal de alguém, vai ter 1 trilhão de likes, 1 trilhão de curtidas. Sim. Como é que você vê isso? Como é que essas pessoas podem falar em qualquer tipo de prosperidade quando elas estão mergulhadas em ódio? Perfeito. Na verdade, tem 2 movimentos aí. Você falou na Bíblia que realmente tem, né? Vós sois deuses. Eu sou professora de um curso em Milagres, que é um manual para paz interior. Embora não seja nenhuma doutrina religiosa, segue a terminologia cristã. Então, fala de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Claro. E eu acho muito interessante que lá diz o seguinte: a única diferença entre Deus e você é que Deus te criou, mas você não criou Deus. Então, a gente é Deus como uma extensão dele, mas não que a gente de fato é ele. Então, essa humildade é necessária para que a gente saiba o nosso lugar na Terra e para que a gente saiba o nosso lugar no mundo, porque se eu acredito de fato que eu sou Deus, então eu me torno Deus e eu me torno a pessoa mais arrogante e mais dona da verdade e aquela que faz o que quer, a hora que quer, e não é verdade, porque se não houvesse consequência, então você era Deus. Mas há consequência, existe o plantio e existe a colheita, então eu gosto de reforçar isso. Agora, se a gente for olhar enquanto a humanidade está evoluindo, a gente passou da era da justiça. Enquanto ainda não dá para ver uma terra de amor pleno, a gente primeiro precisa passar pela justiça. E se a gente for olhar os movimentos de direta já, de igualdade, do feminismo e tudo isso, independente se foi para o extremo ou não foi para o extremo, são todos movimentos que permitiram a gente estar aqui hoje. Então, todos esses movimentos que buscam a justiça podem endurecer os corações. Porque daí vira minha regra contra a tua regra, o que é certo versus o que é errado. E, tendo dito isso, existe o lar, a família. Muitos pais, avós, bisavós são sobreviventes de uma pós-guerra, são sobreviventes de fome, são sobreviventes de escassez financeira que eu e você, a gente talvez nem consiga imaginar a forma como era há 3, 4 gerações atrás. Então, naquele ambiente familiar, no ambiente familiar que a maior parte das gerações foi construído, é um ambiente hostil, é um ambiente onde o amor não é a máxima, é a segurança ou é o alimento na mesa, a sobrevivência. Então é natural que as pessoas conheçam muito mais o ataque, o ódio, a defesa, o não carinho, né? Ou a rejeição, ou as feridas emocionais que vêm daquele lar, do que o amor. O amor é quase como se fosse um estrangeiro na vida das pessoas. Então é natural que elas se conectem muito mais com aquilo que elas já estão acostumadas desde a infância delas, desde encarnações anteriores, do que de fato o que é o futuro, que é o amor. Então a gente ainda tá nessa transição, a gente ainda tá nesse movimento de começar a aprender o que é amor. Quando que pra mim a gente vai aprender? Quando a dor não compensar mais. Quando o ataque não compensar mais. Quando o sofrimento não compensar mais. Porque ainda compensa. Você vê, eu sempre falo, a miséria adora uma companhia. Se você chegar falando uma coisa ruim, não, gruda uns 5 com você.
Agora, se você vier falar uma coisa Sempre. boa, ai que saco, viu o passarinho verde, nossa, se deu bem nessa noite. Porque as pessoas acham estranho pessoas falarem coisas boas e amorosas. Esses dias, por exemplo, no Paranormal, eu fui num outro canal, falei sobre perdoar um abusador. É lá no Paranormal Eu fui Experience. exatamente. Maravilhosos. Maravilhosos. Eu fui brutalmente atacada por eu falar sobre perdão. Falaram, isso é papo de constelador. Eu falei, não, eu sou cristã, isso é papo de Cristo. Eu não sou constelador, hein, ó. Perdão não é de constelação, perdão é de Cristo. Perdão é desde que o mundo é mundo se fala de perdão. Mas é difícil para as pessoas aceitarem esse lugar de amor. É difícil para as pessoas conceberem que existe um Deus que as ama tanto assim. Porque elas não se amam tanto assim, elas não aprenderam isso na própria casa delas. Então, o ódio, o ataque, autocrítico, o autojulgamento, eu brinco, chicote. Sim. É tão mais forte na realidade Minha das pessoas. culpa, minha máxima culpa. Exato. Claro. Então, aí é natural que é isso que elas tenham para dar numa rede social. Então, quando elas entram lá, elas atacam porque é a forma de comunicação que elas já conhecem. É o sofrimento delas que tá ali, sendo reverberado. Eu, voltando à história dos Sois Deuses, eu gosto sempre também de deixar sempre é por isso que falam deuses. Inclusive é escrito com letra minúscula. Perfeito. Porque não pense que é o próprio Deus, né? Você é uma semente, né? Nada impede que um dia, né, daqui a alguns bilhões de anos, você esteja assim como Deus, uma galáxia de algum lugar, criando as suas sementes também, porque toda árvore começa em algum lugar, dá semente que também se transforma numa árvore. Mas vamos baixar a bola, né? Vamos baixar a bola. A era de peixes foi uma era de dor, né? Nós temos o próprio cristianismo que é baseado em dor. Ninguém lembra de Cristo pelo amor que ele pregou, lembra pelas chicotadas que ele levou, lembra, né? Lembra pelo suplício, pela dor, pela paixão, pela crucificação, pelas lágrimas. É disso que se lembra de Jesus, né? Jesus morreu na cruz por você. Eu falo, gente, mas ele viveu no amor por mim, não é? Então, mas as pessoas vão se ligar à tristeza. Então, sempre é tristeza. Sempre é tristeza. As pessoas contam como se fossem vitórias, as tristezas da vida, as lamúrias, lágrimas, o amor perdido, que nunca foi seu, se você perdeu não era teu, né? E por aí vai. Como você recebe isso dentro do seu atendimento? Porque as pessoas, mais uma vez, não é voltar ao assunto que já passou aqui não, mas é mais uma vez cutucar. Como lidar com a pessoa que resolve que a dor é dela? A dor é minha dor, a dor de quem tem. É como diz a cantora. Perfeito. Na verdade, eu trabalhei muito a minha humildade nos últimos 10 anos. Cheguei no ápice da minha arrogância há 4 anos. E na minha arrogância máxima, eu achava que qualquer pessoa que escutasse algum dos ensinamentos meus ou de algum profissional respeitado, que essa pessoa tinha que dizer sim e mudar. Isso é uma baita de uma arrogância. Sim. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua hora e sabe de quanto suporta a sua dor. Tem pessoas que ainda precisam sofrer um pouquinho mais para que daí elas estejam em prontidão de mudança. E é uma arrogância dizer que elas já deveriam, porque eu levei o meu tempo, você levou o teu tempo e cada um leva o seu tempo. E sabe lá Deus quanto tempo foi esse, né? Sabe lá quanto tempo, quantas centenas de anos. Então, é muito arrogante a gente dizer que a pessoa, ela quer comprar a dor para sempre. Não, é que nesse momento ela nem suporta pensar diferente. E talvez ela vá ter que sofrer um pouco mais para daí ela falar, não compensa esse sofrimento, não precisa ser assim, porque não precisa. Mas tem pessoas que vão precisar sofrer um pouquinho mais. Então, essas pessoas, eu digo, continue. Fique onde você está e tá tudo bem. E de verdade está tudo bem. Essa é a maturidade de 10 anos de atendimento. Porque quando eu queria levar a pessoa lá no meio do oceano, falando, não, vamos, você consegue, Zaz. Tipo assim, a pessoa se afogava. Eu não consigo acreditar nisso que você tá falando ainda. Amor, perdoar minha mãe, perdoar meu pai. Você não sabe o que essa mulher me fez, o que esse homem me fez. Então não adianta eu querer forçar. É uma violência contra aquela pessoa. E é por isso que, para mim, Jesus é tão maravilhoso. Porque ele não força que você acredite nele. Um líder, ele inspira, não controla. Então ele inspira, ele ensina, ele dá inúmeras formas que a gente chegue até ele. Mas ele não vai te forçar. E as pessoas... Eu estudei mais de 10 religiões e eu tô
falando isso não pra ficar falando, estudei, mas porque eu peguei um padrão. Claro. Eu peguei um padrão que é o seguinte: tem muita gente falando mal hoje das religiões. Ah, porque elas aprisionam. Ah, porque elas são cheias de dogmas e regras que eles mesmos não São cumprem. hospitais. Eu penso isso. Eu penso, se não houvesse religião, o mundo tava muito caótico. Pior, se você acha que tá ruim, sem a gente ter tido pelo menos um controle de religião, porque a gente era... Imagina você falar assim que uma criança de 2 anos, ela não precisa de controle nenhum. Que ela pode fazer o que ela quiser. Então, o medo, ele foi necessário. Ele foi necessário para educar as pessoas. Se as pessoas achassem que nada do que elas fizessem teria consequência, elas estavam canibais até hoje, mordendo umas às outras. Então, sim, é importante haver consequência. Ainda somos bebês, ainda precisamos aprender por comparação dor e prazer, amor e dor, amor e sofrimento. A gente ainda precisa disso. Até que chegue um dia que a gente não precisa mais, que a gente é inteligente o suficiente, espiritualmente maduro o suficiente, para não precisar mais se afundar em dor para daí aprender. Tipo, não compensa mais eu odiar uma pessoa que me fez mal. Dane-se, deixa, beleza. Eu recebo ataques com muita frequência na rede social. Muito mais amor do que ataque. Mas no passado eu entrava e queria discutir, ficava mal. Hoje eu falo... Tá tudo bem, já passei desse lugar de ficar me debatendo com a pessoa Eu e nem sofrendo. Então, mas às vezes é quase impossível, às vezes vem descarado, às vezes vem num DM de uma forma bem difícil que eu recebo. Eu tento não ver mesmo, mas às vezes chega. E antes eu era tinha uma outra postura. Então hoje eu já... tá bom. É isso. Já falaram que eu ia queimar no mármore do inferno. Já falaram que eu sou cristã e espírita, não tem como ser as duas coisas. Que eu ou sou uma ou sou outra. Eu escuto muitas coisas de pessoas e... né? Olha, já me disseram também, né, que eu ia pro inferno. Eu falei, olha, eu vou estar bem acompanhado, porque só de você me julgar, você vai estar me acompanhando. Eu falo, vamos fazer o seguinte, deixa Deus decidir isso aí. Deixa Deus decidir pra onde eu vou. Você não tem moral pra falar onde eu vou. Não tem como. Não, eu não tenho moral pra dizer pra onde você vai, e você também não tem moral pra dizer pra onde eu vou. Lá a gente se encontra e vê. Com certeza. Quem vai ajudar quem. Eu costumo dizer que cada um tem seu tempo em tudo, né? A nós cabe, quando nos procuram, a gente mostrar a possibilidade. Perfeito. Tá? Mas essa noite eu respondi para uma pessoa uma mensagem, que ela me mandou uma mensagem direto e eu respondi. Ela me disse assim, mas eu não consegui a melhora que eu queria. Eu falei, você fez todos os procedimentos? Não. Eu falei, querida, então é o seguinte, a dor é sua. E eu te respeito na sua dor. Quando você estiver pronta, você vai mudar. Porque não adianta. Enquanto vocês pegarem a receita e o pedido de exame de um médico e rasgar na porta do consultório e jogar no lixo, vocês vão continuar sempre tendo o mesmo diagnóstico. Com um agravante, cada dia pior. É isso. Não é? Mas é um direito. Sim. Agora só não reclame. Porque é um direito seu. Sim, e eu acho muito bom isso que você fala, porque uma das premissas do coaching, que até ficou muito falado, é a autorresponsabilidade, ownership. De 0 a 10, o quanto você quer verdadeiramente sair desse lugar. Porque vítimas não se curam. Não. Vítimas não se curam. Eu sempre Muito falo, bom. existem as pessoas que são as procuradoras e as encontradoras ou achadoras, né? As seekers e as finders. As procuradoras, elas ficam procurando. Aí ficam em 500 mil cursos, 1000 terapias e 1000 sessões e tudo pra dizer o seguinte: ninguém viu como eu tava certa, como eu sou estragada mesmo, como eu sou fracassada mesmo, como ninguém pode me ajudar mesmo, como eu devo ficar aqui mesmo. Só confirmação. Só confirmação, um carimbo. Sou uma fracassada. E tem aquelas que são as procuradoras, encontradoras, aquelas que encontram mesmo. É o seguinte, eu extraio tudo que você tem pra me dar. Qualquer pílula que você tem pra me dar, eu coloco em ação, eu vou e mudo, e aí vem um próximo desafio. Porque a vida é isso, né? Você melhora um desafio. Eu sempre falo, a gente precisa melhorar a qualidade dos nossos problemas. Tem gente que ainda tá em drama barato. Ai, não. Complicado, Não, né? não dá. Drama a gente vai ter a vida toda. Mas se a gente melhorar a qualidade do drama, é tão melhor do que ficar naqueles dramas baratos. Por exemplo, uma pessoa que não consegue escutar um não sem ficar chateada. Hoje eu escutei na minha rede social, uma pessoa me colocou na caixinha de perguntas lá. Ai, toda vez que eu escuto um não, eu me sinto rejeitada, inferior. Falei, criança não aceita tomar não. Chora, esperneia, faz birra. Adulto fala, não.
Tá presa na fase oral ainda? É isso. Tá entendendo? Sim, completamente. Então, que você aprenda a escutar. Isso é drama barato pra mim. Você não conseguir escutar um não, ou mesmo dizer um não, isso é drama barato pra mim. Drama caro ou drama bom é aquele que o seu sonho é audacioso e que aí você tem várias inseguranças no processo porque o sonho é alto e aí você tem que se melhorar e você tem que evoluir, contratar mais pessoas no seu time, como é o meu desafio agora, que eu quero colocar quase 600 pessoas num teatro. Poxa, esse pra mim é o tipo de drama que eu quero viver na minha vida. Olha, gente, então vamos melhorar o drama dela. Vamos botar muita gente lá no teatro. Eu vou orar pra sempre por todos que me ajudarem, porque eu sempre fiz eventos, eu fiz mais de 150, mas sempre pra 30, 40, 50 pessoas. Agora eu fui pra assim 10 vezes mais. Então assim, é um baita de um desafio. É uma progressão. Eu quero chegar em mais pessoas. Então assim, pra mim esse é o tipo de drama que a gente deveria focar, aquele que nos leva pra frente, que nos provoca a sermos melhores, que confronta a nossa pequenez, a nossa incapacidade. Amém, eu recebo. Eu recebo, né, Carol? Querida, é sempre aquela história, né? É sempre o contraponto do contraponto do contraponto. A única coisa que me deixa um pouquinho desconcertado é com a transferência, né? É quando a pessoa tenta fazer com que eu me torne responsável pela dor que ela escolheu ter. Ok. As pessoas podem sim ter a sua dor, as pessoas podem sim cultivá-la, que fique à vontade, né? Agora, quando ela tenta transferir, não a dor, porque ela não conseguiria, mas quando ela tenta transferir a responsabilidade de escolha, se ela vai continuar ou não com essa dor, para mim, isso é muito doloroso, Sim. Isso é muito complicado, porque aí eu tenho que qualificar a pessoa, literalmente. E às vezes até demitir, né? Aí eu chego para a pessoa cliente. E falo assim, opa, é o seguinte, nós paramos aqui. É isso. Nós paramos aqui porque você quer que eu carregue a mala sozinho. Eu estou te oferecendo a mão para te ajudar. Até um certo ponto, até você se fortalecer. Você quer que eu carregue sozinho? Não. Sim. Não vai rolar. Isso, dentro do seu trabalho, deve ser uma constante. Uma constante. Eu aprendi muito nos últimos 10 anos. Eu sempre falo dos últimos 10 anos, porque de fato a gente não é o que é hoje, né? A gente é a construção do que Graças a Deus, né? Construímos nos últimos todos os tempos, né? Mas o que eu entendi é o seguinte, e a Carol, a minha GR que tá aqui, ela, GP, né? Gerente de projeto, ela tá aqui e ela esteve comigo numa aula em que uma das alunas foi bem assim nesse lugar e estávamos em um grupo de pessoas e ela estava nesse lugar, tipo, jogando a responsabilidade para mim. E como já aconteceu tantas vezes, hoje eu já antecipo muito, então eu já alinho premissas desde o começo da relação, mas o que fica muito claro para mim pela prática, que as pessoas têm tanta carência de mãe e de pai, que quando elas contratam algum profissional do desenvolvimento pessoal, elas enxergam esse profissional como a mãe ou o pai. Transferência. E eu falei pra ela, o que você precisa, não sou eu que posso te dar, só a sua mãe. Você vai ter que pedir pra tua mãe essa atenção que você espera. Esse movimento que você espera, eu não posso te dar isso, porque não é porque eu não quero, é porque eu não tenho. É como se eu falasse que eu vou te amamentar, eu não tenho leite pra te amamentar. Você vai ter que pedir pra tua mãe, você vai ter que pedir pro teu pai. Então é muito natural que as pessoas tenham muitas faltas paterna e materna dentro de casa, que é a minha área de estudo principal, né? A relação familiar, as maldições familiares, a repetição de ciclo que vem das gerações anteriores, essa é a minha linha principal de estudo e de trabalho. Então, quando as pessoas chegam até mim, eu já vou logo colocando no lugar certo e colocando a pessoa no lugar certo, porque a pessoa, via de regra, tá na criança. É por isso que ela espera que o adulto resolva por ela. E eu falo, se eu te olhar menor do que eu, você nunca vai crescer. Eu preciso te olhar como igual. E você vai estar desrespeitando o Deus que vive nela. É isso, e a potência que ela tem, a divindade que ela tem, a força que ela tem. Se eu te olhar de baixo, tipo assim, de cima, né, pra baixo, se eu olhar lá como se você fosse pequena e eu fosse a sua salvadora, eu estou invertendo a ordem. Principalmente o coaching, eu dou formação avançada em comportamento humano, onde eu ensino todas as minhas técnicas.
E eu sempre falo, o coach, o especialista em desenvolvimento pessoal, o terapeuta, o espiritualista, sei lá, como você se chama, é coadjuvante. Sempre. Você é coadjuvante, você não é o ator principal da vida da pessoa, ela é. E se eu não consigo colocar ela nessa potência, eu fracassei como profissional, não tô falando de você, mas é o meu trabalho sempre. E eu preciso devolver pra ela e falar, olha, é você que precisa. Mas isso é claro, é como se você... Eu tô aqui dirigindo o meu carro. Se eu tiver que dirigir o meu e o seu, eu vou bater. Não dá. Perfeito. Eu não posso estar com a mão em 2 volantes. Eu posso imaginar em 50, 200. Mas tem profissionais que querem ser os salvadores dos seus alunos ou dos seus Seus terapeutizados. Terapeutizandos. Exatamente, dos seus pacientes, enfim. E eles querem ser os salvadores, como eles querem ser salvador da mamãe e do papai. Vão pro mundo tentar salvar as pessoas. É uma dinâmica. Então, mas quando nós entramos em papai e mamãe, aí eu acho uma das questões, já que você é consteladora, eu não sabia, né? Então vamos lá, papai e mamãe. Olha, eu tenho uma falta de paciência nessa altura da vida. Eu já não tenho mais paciência para isso. Às vezes chega uma pessoa já com seus 50, 60 anos. Não, porque meu pai foi muito duro comigo. Eu falo, e daí? Acorda para a vida. Você acha que a vida do teu pai foi mole? Você acha que a vida da tua mãe foi mole? Larga de ser chorão. Acorda. Deixa lá, olha. Você não tem como voltar e ver quem foram os seus avós. Eu até conheci, eram difíceis mesmo. Eu falo, então tá. Você hoje, na idade que você está, você é o pai perfeito, a mãe perfeita? A gente nunca é. Tá. Você nunca é, mas o seu pai e sua mãe tinham que ser. Você recebeu mais do que eles receberam. E a tua obrigação é dar mais do que você recebeu. Pai e mãe, gente, é a única criatura no mundo que dá mais do que tem. E dão mais do que tem. Então, sabe aquela historinha, honrar pai e mãe? Tá na hora, hein? É isso. E para de reclamar de pai e mãe. Quando a gente entende que somos todos crianças, né? Somos todos crianças aqui. Não tem velho, não tem novo, não tem nada. Somos todos crianças. Porque ninguém aprendeu quase nada ainda. É isso. Você concorda com isso? Eu concordo super. Eu entendo que é um pouco mais difícil na prática do que na teoria. Então, concordo 1000% com você. Ao mesmo tempo, existem feridas criadas. Muitas. E essas feridas precisam ser tratadas para que eu consiga olhar o meu pai de forma diferente, para que eu consiga olhar a minha mãe de forma diferente. Não é sobre o que o teu pai ou a tua mãe fez com você, mas é sobre como você ressignifica o que foi feito com você e não mentalmente. Porque hoje, essa coisa da terapia tá maravilhosa, mas as pessoas estão terapeutizadas. Não, eu já sei. Mas não sabem cognitivamente, mas não mudam emocionalmente. Então eu sei que meu pai deu o melhor que ele pôde, mas eu não suporto conviver com ele porque ele é tóxico. É porque minha mãe não sei o quê, minha mãe é narcisista. Então tem uma história aí de demonização dos pais que passa por todas essas feridas não curadas, que curam racionalmente, eu chamo de primeira quebra, que é quando você entende racionalmente o que tá rolando, mas você não conseguiu mudar na segunda quebra, na prática mesmo. Então, eu vejo que essas relações são anteriores, para começar. Sim, sempre. São relações anteriores, são relações onde já há muita ida e vinda, onde já há muito ataque e defesa, onde já há muito eu te machuquei, você me machucou, eu te machuquei, você me machucou. Já existe muito desse movimento anterior. Então, quando acontece de você nascer filha do seu pai e da sua mãe, Chico Xavier diria, né, não existe carta em endereço errado. Então, se você nasceu na família que você nasceu, existe um porquê ali. Não é fácil, não quer dizer que deveria ser easy, breezy, beautiful, simples, fácil, gostoso. Não, é um baita de um trabalho, é a nossa principal escola, é a família. Porque eu acredito muito que se você não consegue ser um bom liderado, você também não consegue ser um bom líder. Você precisa respeitar a hierarquia para então respeitarem a hierarquia com você. Mesma coisa na família. Você não tem como ser uma excelente mãe e um excelente pai se você não respeitar os teus. Isso é bíblico, isso está em
praticamente todos os livros espirituais que existem, só não enxerga quem não Se quer. você não resolver a questão com seu pai e com sua mãe, não tem prosperidade emocional e material, Não mas tem. de jeito nenhum, não existe. Posso aproveitar o que você acabou de falar? Claro. Eu fiz um Reels que deu um pouco de hate em mim, e tudo bem, eu já sabia que ia dar, mas uma pessoa, porque eu tava defendendo justamente a posição, né, daqueles terapeutas que dizem que você não é obrigado a conviver com seus pais, você pode abandonar, excluir seus pais e ir Oi? embora. E aí eu bati contra isso, né? E aí um dos comentários foi assim: esse negócio de perdoar pai e mãe é uma grande mentira pra dar certo na vida. Olha só Michael Jackson. Ela usou o exemplo do Michael Jackson. Nossa, gente, deu Ela super falou- certo. Ó. Aí eu falei, então, ela falou, olha Michael Jackson, super famoso e rico. Eu falei, então, deixa eu te contar. Michael Jackson morreu pobre, praticamente. Perdeu praticamente tudo que ele tinha. Ele morreu de um suicídio, direto ou indireto. Aí é com ele, entre ele e Deus. Ele teve filhos. Eu adoro o Michael Jackson, tá? Desculpa até bati. Eu adoro o Michael Jackson, não tenho nada contra, muito pelo contrário. Claro. Eu tinha comprado ingresso pra Londres pra assisti-lo, porque morava nos Estados Unidos, ia pra lá, porque eu adoro o profissional Michael Jackson. Mas se a gente for olhar o que é sucesso e o que é fracasso, ele precisou contratar uma barriga de aluguel porque não conseguiu estabelecer uma família, uma relação, e deixou 2 filhos órfãos. E se mutilou. Órfãos dele, inclusive ela morreu também agora, né? Exato. Então, assim, isso é sucesso? É isso que é fama? Então, assim, você pode ignorar teu pai e tua mãe, não resolver tuas questões com eles e achar que vai dar certo no mundo. E talvez você dê profissionalmente em algum nível, mas é um custo emocional altíssimo. E isso vai atrapalhar a tua vida e a dos teus filhos. Não tem como você achar que não vai ter impacto. O discurso tem que corresponder aos fatos, né? As ideias têm que corresponder aos fatos, como diria Cazuza, né? As pessoas vivem muito acho que numa natinha superficial, e ali elas são muito perfeitas, né? Então, elas entendem tudo de forma cognitiva, realmente entendem tudo. São todas terapeutizadas, né? São todas excelentes. Mas dentro, gente, está sofrendo. Evoluídas, mas dentro está sofrendo, está se arrebentando. Eu digo mesmo, eu vejo espiritualistas na intimidade falando que não suportam os pais. Eu vejo espiritualistas na intimidade no 12º casamento. Opa, peraí. Ferrados financeiramente. Opa, peraí. De onde vem essa história? Que evolução é essa? Né? Então, gente, não dá para fazer de conta. Sabe? Não dá para fazer de conta. Aliás, eu acho que as pessoas estão fazendo de conta demais. E ainda estão, mais uma vez, presos na questão infantil, né? Ainda são crianças brincando de teatrinho. É isso. São crianças brincando de teatrinho. Nesse aspecto, me incomoda muito a questão dos haters, sim, a questão desse ódio todo trabalhado, porque se a gente não tiver a compreensão de que tem que melhorar, não adianta o trabalho de um coach, o trabalho, seja de quem for, de um espiritualista, seja o que for, não vai ajudar você. Se você não elimina... Às vezes eu falo aqui uma coisa que fica meio... Às vezes tem meio pedante, eu sei que é meio pedante, mas eu falo para as pessoas, falo, gente, se vocês não trabalharem o amor, o perdão e o desapego, de fato, eu acho difícil, eu creio quase impossível alguém crescer. Como que cresce se você não deixar para trás os pesos, né? A pessoa carrega 1000 anos de história nas costas, né? Você é evangélico? Ok, bem-vindo, irmão e irmã evangélicos. Então, mas vocês chamam de maldição hereditária. Então tem que quebrar essa maldição hereditária que vocês chamam. Você é católico, talvez você não crê em maldição hereditária, não crê em espiritualidade, mas você crê numa outra coisa, você crê, em repetição, por exemplo, de ciclos. repetição de ciclos. Só olhar. Né? Então, olha, vai estudar, vai se informar. Se você é espírita, então você não tem nem o direito, né, de titubear nessa história. Tá? Então quebrar esses ciclos, não é? É isso. Você Tá pensa dessa forma? Tem que quebrar esses ciclos? Tem que quebrar. Eu digo assim, olha, eu vivi alguns anos da minha vida me sentindo cocô do cavalo do bandido que eu não merecia. E pra mim isso tem muito a ver com o meu histórico espiritual, tanto quanto familiar. Quer falar sobre isso? Super, sempre então, falo. Por favor. Eu me achava o cocô do cavalo do bandido, eu me autodiagnostiquei como uma procrastinadora pró. Eu era extremamente procrastinadora, insegura, tinha crises de ansiedade. Assim,
todas as questões que eu encontro nos meus alunos. Há 4 anos tive Deixa eu melhorar. Há 15 anos eu tive a minha primeira grande queda, que foi quando eu cheguei no Tony Robbins. Que uma família falou, você deveria conhecer esse cara. Eu morava nos Estados Unidos, fui num evento dele. Pra quem não conhece, o maior coach do mundo. Cheguei lá, fiquei abismada com o que eu vi. Foi muito transformador na minha vida. Saí de lá, não tive mais crises de ansiedade. Inclusive Stanford faz um estudo sobre o trabalho do Tony Robbins e ele reduz os métodos dele, que muito desses métodos eu uso também, estou com ele há 15 anos, mas reduz para 0 depressão, ansiedade. Stanford fez um estudo de 3 anos assíduo com milhares de pessoas. Então assim, não tinha esse estudo ainda, mas eu confiei nessa família, fui. Então foi ali minha primeira queda. Aí fui melhorando. Saí da ansiedade, saí da depressão que eu tinha, daquela insegurança toda, me achei profissionalmente, encontrei meu propósito, comecei a prosperar, conheci o amor da minha vida. Sou casada, vamos fazer em fevereiro 10 anos, acabamos de fazer 9 anos, enfim. Esses 10 anos pra ela é um caso, hein, gente? Tudo é 10 anos. Tudo é 10 anos, mas é um grande marco na minha vida, porque foi ali, em 10 anos eu saí do CLT pra PJ. Ah, que ótimo. Há 10 anos eu comecei a atuar de fato com o que eu atuo. Há 10 anos eu casei. Então, por isso que essa última década foi muito transformadora da minha vida. Desses 29 aos 39 anos. E eu, inclusive, falo que as mulheres, elas adultecem por aí, né? Dos 27, 28, 29 anos é que começa o novo setênio que eles chamam, né? Eu não sou muito estudiosa disso. Tem os ciclos, né? É os ciclos, exato. Os ciclos são de 7 anos. Exato. Tem os ciclos. E é verdade, pior que é verdade. Eu super acredito. E então, eu há 4 anos tive uma outra queda. Justamente há 4. Porque eu tive uma grande ascensão profissional. 70 coaches por semana, agenda lotada, cursos lotados, dando formação em coaching pelo Brasil, me achando, né? E as pessoas vinham no final, como você é luz, como você transformou minha vida. E eu comecei a entrar num pedestal, Ivan, que foi uma coisa surreal. Eu entrei num pedestal, eu me achei tanto, só que era velado. Eu dizia que eu era humilde, tá? Se você me perguntasse, eu diria que eu era humilde, trabalhava serva de Deus. Mas internamente eu tava num lugar muito arrogante. Muito, muito arrogante. E sofri um aborto na 10ª semana. E ali o mundo começou a desabar. Ok. Aí o negócio degringolou. E aí eu falei, ué, você não era toda poderosa, maravilhosa, que tinha resposta pra tudo, toda entendida, toda isso, toda aquilo. E aí eu entendi que eu tinha feito sim a primeira quebra. Que era racional, eu tinha entendido muita coisa, eu tinha quebrado várias crenças, mas eu não tinha transformado algumas coisas lá na minha alma. Então eu precisei recomeçar todo o meu processo de forma muito mais aprofundada. E aí fui curar e vou continuar. Hoje dolorosa, né? Muito mais dolorosa, porque antes eu caí com 23 anos, que era normal, eu não tinha muito a perder. Há 4 anos eu já tinha uma empresa faturando milhões, eu já tinha o meu marido, eu já tinha uma carreira consolidada, eu já tinha meus seguidores, eu já tinha a galera me acompanhando. Então, como que eu trago isso para público, né? Que tá tudo desmoronando, que eu tô com 200 mil reais de dívida, que eu tô pensando em divorciar do meu marido, que eu perdi um bebê, que minha empresa não tá bem como eu achei que ela tava, porque eu tava numa negação, numa ilusão, num pedestal, um negócio que eu não olhava. Enfim, e aí... E você trouxe isso a público na época? Na época, não. Imagina, eu não tava nem entendendo. Sabe quando você tá... Eu não sei se você já pegou jacaré na praia. Já, e de repente você tomba e você vai. Tem uma semana que eu peguei 2, tá? Eu lembro de uma vez na minha infância que eu não sei o que aconteceu e eu tombei, eu fui, a onda foi me levando. Essa era a sensação. Eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Eu só tava tomando caldo atrás de caldo, atrás de caldo. Eu falei, eu vou pra onda. Depois eu não vou. Quando eu falei, não vou, já tava em cima. Já tava em cima. E levei um jacaré desse. Então, levou um ano ali esse processo da minha primeira queda com o bebê, né? Que eu chamo de segunda queda, mas que tiveram várias quedinhas. Até a minha FIV não dá certo. 16 óvulos que não deram certo na FIV. Até a infertilização com a medicina. Com a medicina, né? A gente não sabe as outras. Enfim, foi um acumulado. Então, eu comecei a falar isso há 3 anos, mais ou menos, em sala de aula, mas também não trazia para o Instagram. Eu nem sabia como contar essa história. E aí, com o tempo, eu fui entendendo o quanto as pessoas não são vulneráveis porque elas acham que isso é fraqueza. E cada vez na sala de aula que eu contava a minha vulnerabilidade,
As pessoas falavam, caramba, você é mais humana. Eu achava que você era toda isso. E eu falava, eu não sou. E eu não quero passar a impressão que eu sou, porque eu não sou. Eu tenho dias muito ruins, eu tenho minhas inseguranças, eu tenho os meus medos. Eu falo, Que meu Deus, maravilha. será que eu vou conseguir lotar 600 pessoas lá no teatro? Tem um quarto só vendido. Aí eu falo, volta, trabalha, se esforça, Mas que batalha. maravilha você trazer isso, querida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vivi um pouquinho mais que você e eu vou te dizer algo muito autêntico, tá? Eu não sabia nada disso. Quando você fala isso, você ajuda mais pessoas do que você possa imaginar. Talvez quando você fala que você, dentro de um processo, teve uma queda e se levantou, você está dizendo para essas pessoas que é possível, sim, escorregar, cair, quantas vezes for necessário, e se aprumar. Então eu te agradeço por falar isso assim, de uma forma tão autêntica, tão pura, porque isso vai ajudar muita gente, inclusive os seus seguidores, porque quando a gente coloca desta forma, a gente primeiro diz assim, fala, olha, eu não estou no lugar de santidade, então se eu posso, você também pode. A impressão que eles têm da gente é desse lugar de santidade. E é uma das coisas que eu quebro 24 horas por dia. Quando a pessoa chega para mim e fala, por que isso aqui? Eu falo, opa, peraí. Eu sou um ser humano que eu vou no banheiro, eu solto o pum, eu sou como qualquer outra pessoa no mundo. Então não me coloque num lugar que eu não pertenço e nem quero pertencer. Então, incrível você colocar dessa forma. Fico Gratidão feliz. por isso. Eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço. Viu? Porque eu acho que isso pode ajudar tanto, né? Porque a gente vive num mundo onde as pessoas se alimentam muitas vezes de imagens, se alimentam do carrão, que aquele cara tá ali né, mostrando aquele carro, que muitas vezes não é dele, né? Aquele iate que ele pagou para tirar uma foto lá dentro, vive daquilo ali, mostrando para vocês uma coisa que é possível, eu creio no Deus de toda prosperidade. E para Deus não faz diferença se você quer uma agulha ou um avião. Não faz diferença. Só que você precisa querer, acreditar e ter certeza de que merece. E certeza só você pode se dar, ninguém vai te dar essa certeza. Agora, muitas dessas pessoas usam daquilo que você sonha, procrastina, não luta, mas diz que você vai conseguir isso sem nenhum esforço. Nem ele conseguiu muitas vezes. E tá ali, né? Porque, infelizmente, as redes sociais fazem isso. Vamos falar sobre isso, porque você deu um exemplo agora Sim. de humanidade que só te fortaleceu em todo sentido que você puder imaginar. Obrigada. Só te fortaleceu. Obrigada. Agora vamos falar dessas pessoas que forjam uma vida magnífica, uma vida, bom, para quem quer essa vida. Sim. Né? Eu adoro andar de Uber, para mim tá tudo tranquilo, não tenho nenhum interesse de ter um Mercedes na garagem, eu sou bem tranquilo com isso. Né? Mas assim, fala sobre isso. É uma questão polêmica? Você está dizendo o seguinte, tenho condições financeiras, consegui, tenho meu instituto, estou muito bem, obrigada, estou muito ótima, mas eu passei por isso. Você dificilmente vai escutar uma dessas pessoas que vive só da mídia falar sobre isso. Então, fale. O que você acha disso? Eu acho que é muito interessante quando a gente pensa em ser humano e achar que ser humano não tem quedas, e achar que ser humano não tem sentimentos, e achar que ser humano... A maioria se colocou no lugar de Deus, por isso que eu mais cedo abordei um pouco disso. E eu posso falar, eu também me coloquei nesse lugar. Eu também me coloquei muito. Nossa, é muito fácil. Eu me coloquei nesse lugar de tão perfeita que estava com Jesus antes de nascer, entendeu? Assim, eu vim na missão dele de tão evoluída que eu sou. E aí, hoje eu dou risada, é claro, mas eu passei pelo meu processo de sair desse pedestal e doeu muito meu orgulho, minha vaidade, minha arrogância, tudo isso. Hoje eu falo muito levemente sobre isso porque eu curei. Então, por que eu acho que as pessoas não falam? Porque não estão curadas.
Quando você se cura, você consegue falar sobre. Porque daí sim, não dói. Não me dói falar sobre isso. Hoje é legal falar sobre isso. Porque eu paguei o preço. Eu paguei o preço de me olhar, de me encarar no espelho e de falar... Você viajou, hein, queridona? Tá padre do balão. Então tem gente que se inferioriza. Eu não, eu vou. Claro. Se deixar, eu vou e nossa. E isso também tem a ver com a minha mãe e com meu pai. Meu pai e minha mãe sempre me deram esse lugar de autoestima e de autoconfiança. Eles sempre acreditaram em mim, mesmo com todos os desafios de um casal normal. Mesmo, são 47 anos casados, você imagina, né? Já vi muita coisa. É natural que minha mãe tenha o perfil comportamental dela, que ela é bem conformidade, mais crítica. É natural uma série de movimentos. Mas... na base, eles me deram a sustentação para que eu pudesse ser quem eu quisesse ser. Então, isso foi bom. E juntado com o meu perfil comportamental, que eu também sou influente, dominante, eu vou, entendeu? Então, hoje o meu trabalho é para me puxar pé no chão. Por que essas pessoas fazem esse movimento na minha cabeça? Porque existe um movimento de inferioridade interna, que era o que acontecia também comigo. E é o que acontece com um monte de alunos meus. As pessoas têm um senso de inferioridade, de insegurança, de incapacidade, que só com coisas é que elas podem ser alguém. Elas não se suportam e se sustentam em quem elas são. Nos próprios valores morais. Tem uma frase tão bonita que eu ouvi de alguém, não sei, que diz assim, que viver os seus valores é a própria recompensa. E a gente não busca pelos valores morais, o amor, a fraternidade, a humildade, a caridade, a benevolência, a gentileza. A gente busca o quê? O carro, a lancha... o sucesso, os likes. E não tem nada de errado com isso, eu também gosto. É bom, é positivo. Pô, eu gosto, eu não faço apologia à pobreza porque eu também não gosto. Não. Eu não quero ser pobre. Mas o que eu quero dizer é a ordem. Claro. A ordem precisa estar equilibrada. A hora que eles se curarem disso, e é tão interessante porque é chegada a hora. Que eles não vão conseguir sustentar isso por muito tempo. Porque hoje você encontra a pessoa que você viu ali na rede social, você encontra na rua, e você fala... Hoje os eventos estão acessando, as pessoas estão acessando as outras pessoas. Tem um monte de famoso que eu conheço no offline que eu falo... mas cadê aquele leão? Um gatinho aqui? O leãozão lá na rede social e o gatinho aqui atrás? E aí eu entendo, ele precisou de uma persona. Ele precisou de um personagem, como eu no passado também precisei, e como muita gente ainda precisa. Eu persigo no personagem eternamente, às vezes. Mas eu não acredito no sofrimento eterno. Eu acredito que eventualmente... Eventualmente eles vão. A dor não é sem limite. Eventualmente, eles vão sofrer tanto e eles vão falar... Porque a grande questão é, será que tem pelo menos consciência? Talvez ainda não. Talvez ache que é isso que é a vida. Tem gente que, por exemplo, no mundo espiritualista, e tem me deixado pé da vida, essa história... Pense positivo. Você não pode falar coisa negativa. Você não pode profetizar coisa negativa. Você não pode olhar para suas sombras. Você não pode olhar para nada ruim. Aí a pessoa vai criando uma persona de ser imaculado, perfeito, só positivo, só pensando coisas boas, só emanando boas energias. Só que não vivemos em um mundo único. Vivemos em um mundo dual. Não existe só o bem, existe o bem e o mal. Eu preciso olhar para o bem tanto quanto eu preciso olhar para o mal e vice-versa. Porque é olhando para as minhas sombras que eu curo. E a maioria das pessoas está num olhar de olhar só para o futuro, só para o positivo, só para a solução, só pro que é bom, só pro que eu tenho de bonito, e eu não quero olhar pra nada disso. Não quero olhar pro que meus pais têm de ruim, eu rejeito, eu não quero olhar. Eu não quero nem olhar que eu tenho muito do que os meus pais têm. Então, assim, é uma dissociação. Freud chama isso de neurose. É uma desassociação de si. É quase como se eu estivesse me afastando de mim. Porque eu sou sombra, eu sou luz. Eu sou o bem, eu sou o mal, você é sombra e luz, você é o bem e o mal, você é tudo dentro de você e eu também. Então, enquanto a gente não depurar o mal... para chegar nessa luz, a gente vai ignorar a luz, a sombra, vai jogar debaixo do tapete e vai fingir que a gente é bom. Só que uma mentira contada várias vezes passa a se tornar verdade naquele que conta. Só naquele, né? Só naquele. Não é verdade na realidade, mas é na cabeça daquela pessoa que conta. Até o dia que ela se deparar com término de casamento, com perder todo o dinheiro, com o filho morrer, com uma doença grave. Quando algo muito drástico acontecer... Eu sempre falo para os meus alunos, não espera chegar nesse lugar. E Jung fala muito sobre o inconsciente coletivo. Sim. Eu vou mais para o lado junguiano nesse sentido do pensamento positivo. Nós temos que criar, sim, uma rede de pensar positivo sempre, principalmente naquilo que você verbaliza. Sempre é sempre. Não.
Mas digo assim, na questão do que você verbaliza. Sim. Sempre verbalizar o positivo. Verbalizar o positivo, mas com a consciência de gratidão por tudo que você tem. Mas não Até mesmo nos momentos que você está com alguma dificuldade, por exemplo, agradecer o pai que você teve, agradecer a mãe que você teve, porque a gratidão, ela traz ela é como se dissecasse as questões. Que quando você passa a agradecer, fala, peraí, mas a minha mãe não foi grande coisa, mas peraí, minha avó, aquilo que eu falava há pouco, vamos fazer uma coisa, eu vou agradecer pelo que teve de bom. O que teve de bom? Eu vou agradecer por isso. E aí, quando você começa a tratar essa ferida, muitas vezes ela não veio dessa vida e nem vai terminar nessa vida. Você vai levar para a próxima vida algum resquício disso ainda. É onde a gente faz a quebra de contrato, que é para que você não tenha continuidade nesse grupo. Mas pensa comigo, não existe como você olhar para a cura se você não souber onde está a ferida. Então, se eu não disser, por exemplo... A luz só se propaga na escuridão, Perfeito. Não tem como. Então, por exemplo, a pessoa chega na minha sala de aula e ela odeia o pai. Mas ela é cristão, ou ela tá fazendo o trabalho de desenvolvimento pessoal dela, e ela não... o ego dela, o crivo social dela ali, impede de falar, eu odeio meu pai. E por ela não falar, ela continua sentindo, mas fica falando coisas bonitas do pai. Não, mas é outra coisa. É nesse sentido que eu tava falando, sentido tá? horrível, sentido horrível. Então é o seguinte, você tem que falar, eu odeio meu pai. Pra daí você aprender a amar o teu pai. Com certeza. Então eu tenho que olhar pra minha escuridão. É nesse sentido que eu falo, tá? Certíssimo. Não é de não falar coisas boas. Tem que falar coisas positivas, mas se eu não olhar as coisas que me doem, as feridas, então pra quem estiver escutando, se eu não olhar pra essa ferida, eu acho que eu tô me desassociando dela. E Jung diria, aquilo que você rejeita vira o teu destino. Vira o seu destino, porque você tem que lançar a luz sobre a escuridão, não tem como. Tem que trazer a tona. Como é que você pode lançar a luz na luz? Não, é luz na escuridão. Aí você transmuta, aí você vai para outro lugar. Transmuta, com certeza, está coberta de razão. É nesse sentido. Coberta de razão, claro. A pessoa tem que entender, né? É aquela história, não adianta. Como eu brinco aqui. Né? Você leva 2 tabefes do seu marido. Você vai falar o quê? Não, meu marido é maravilhoso, meu marido é incrível, meu marido é fantástico. Não. E não vai ficar. Na psicologia positiva, inclusive, isso é uma pessoa disfuncional. Aquela que tá sempre bem o tempo todo. Não uma vai pessoa ficar. Disfuncional, fora não da vai realidade. ficar bem. Não. Se ele te bateu uma vez, dá um jeito, querido, porque da próxima vez ele te espanca. E numa próxima ele te mata. Isso. É assim que funciona, né? É assim. Essa pessoa não vai mudar. Um espancador não vai mudar. E se mudar, que mude para outra pessoa. Para você já não funciona. Já trincou, já quebrou, já esfolou. Não dá. Então, claro, né? É aquilo que eu falo. Por exemplo, eu falo muito sobre o perdão. Né? Vou aqui mostrar o livro, né? Entre o Perdão e o Despertar. Uma jornada espiritual. E esse livro, eu falo muito sobre isso. Sobre a questão do perdão. Não é você continuar ali com a cara para ser espancado. Não existe isso. Perdoar, antes de tudo, é se perdoar por não dar conta, né? Não querer para sua vida aquilo. É você se perdoar também. A pessoa casa, ela não quer separar. Quer. Quem quer que separar quando casa? Não quer. Mas aí tem uma sequência na vida que não dá. Aí fica, não, mas eu jurei. Porque o casamento. Porque na minha família ninguém separa. Oi? Né? Como é que faz? Como é que faz, minha querida? Me fala, como é que faz? Pra mim é sempre o desenvolvimento pessoal, né? O que você verdadeiramente quer pra sua vida, o que realmente você acredita que deveria fazer versus o que você faz porque acha que os outros acham que você deveria fazer. Então é sempre transformar o teu pensamento em algo tão forte que você pode tomar as suas próprias escolhas. Não mais porque minha mãe, porque meu pai, porque meu avô, porque minha avó, porque minha família, porque isso, porque aquilo. Não, eu preciso ser responsável pelas minhas próprias decisões e eu preciso fortalecer as minhas ideias. Por isso, só o desenvolvimento pessoal, sabendo minhas forças, meus talentos, minhas fraquezas, minha sombra, minha luz, sabendo administrar as minhas emoções, porque tem gente que não consegue separar, por exemplo, porque ela não suporta o processo. Às vezes é mais fácil lidar com aquilo que ela já tem do que todo o processo de tudo que ela vai enfrentar se ela tomar essa decisão. O medo da solitude traz a solidão verdadeira, que é aquela a dois? Sim, traz. Traz porque nas minhas salas de aula, por exemplo, quando eu pergunto pra pessoa qual é o pior que pode acontecer se você continuar do jeito que você tá. Ficar sozinha, numa cama de hospital, dependente de remédio, meus filhos não me visitam, divorciada ou viúva. Sozinha, isolada, abandonada. Então as pessoas se sujeitam a muitas coisas para não
ficarem sozinhas, porque elas têm esse medo grandioso. Mas aí, se a gente for olhar, tem muito movimento desse não pertencimento à própria família, mamãe e papai. Ainda tem coisas lá atrás que precisam ser reajustadas. Somos sozinhos? Não acredito. Não acredito. Acredito que somos raios, eu sempre falo isso, somos raios do sol. Ou seja, Deus é o sol e a gente é raio desse sol. Ou seja, estamos todos unidos. A gente pode se isolar, mas não somos sozinhos. Inclusive, fomos feitos quimicamente para conexões, para relacionamentos. Não tem como a gente ser sozinho. Se a gente fosse sozinho, a gente nascia, sei lá, a gente nascia, aparecia, puf, não precisava de um pai, de uma mãe. Não precisava de relacionamentos, não somos sozinhos, mas temos a nossa individualidade. Isso sim. Eu digo que Deus é uma colmeia e nós somos microabelhinhas de luz que viemos aqui para engordar na luz. É isso. E a gente volta com essa luz maior do que trouxe. Mas a nossa cura depende do outro, né? Então se a gente for sozinho... Mas eu digo que nós temos o processo de solitude, de individualidade. Sim. Então não importa se você tem 10 filhos, se você tem 500 filhos, não interessa. Você chegou aqui sozinho para encontrar com aqueles que aqui já estavam, e você volta sozinho para encontrar com aqueles que estão num outro plano, né? Numa outra vida, numa outra existência, numa outra encarnação. Então, de qualquer forma, seja qual for a fé, se você for evangélico, a mesma coisa, católico, a mesma coisa, não importa. Se você for budista, budismo já não crê dessa forma, mas não interessa no que você crê. De alguma forma, a gente crê que exista algo mais, ou mesmo um nada. No nada tá tudo certo, né? Quem crê no nada tem muita fé, né? Tem que ter, né? Porque acreditar no nada é... Eu tenho amigos ateus, muito queridos, inclusive, porque eles fazem tanta coisa boa. Eu digo, gente, vocês fazem de uma forma tão pura, mas acreditam porque em algo. Vocês não esperam nada, só no ser humano. Aí eles falam assim, mas e se você morrer e não acontecer nada? Eu falo, ótimo, acabou. Agora, e se você morrer e tiver mais alguma coisa, como é que vai ser? Exatamente. Exatamente. Mas até o ateu, ele acredita em algo, né? Ele acredita na bondade, ou ele acredita na caridade, ele acredita em algo. E na pura, né? Aquela que não espera nada. Não espera nada. É fazer sem esperar nada. Que é a base crística, né? Sim. É a base de Cristo. Sim. É isso. Como é que funciona esse... Você quer lotar um teatro? E já lotou esse teatro, porque eu tenho certeza. Amém. Como é que funciona isso? O que você vai fazer? Muito bem. Então, eu vou fazer um evento que é para quebra de maldições familiares. Sim. Com muitos movimentos de life coaching e de constelação familiar. É um movimento que chama A Segunda Quebra, que inclui a primeira quebra gravada e mais a segunda quebra presencial. A primeira quebra, como eu falei, é a racional, é aquela que você sabe. A segunda quebra é aquela que você transforma lá na alma e na ação. Então, serão quase 600 pessoas no teatro e será dias 21 e 22 de junho de 2024, WTC em São Paulo, que é lindo teatro. E vai ser, eu vou aplicar todo o meu método, então são 10 anos juntando esse método para colocar na prática e na teoria para as pessoas conseguirem se livrar daquelas amarras, daqueles ciclos repetitivos, daquelas correntes que travam, que limitam na vida pessoal, no relacionamento amoroso, na prosperidade. Não é nada religioso que eu vou fazer. Sim, é um movimento muito de life coaching, de constelação familiar e de um curso em milagres, porque eu trabalho nas 3 consciências: consciência pessoal, familiar e universal ou espiritual. Então a gente trabalha ali vários momentos dentro da técnica, do método, para que eles consigam se libertar disso, não só na teoria, mas na prática. Porque, gente, tem muita prosperidade no mundo. Tem muita coisa bonita. É total, né? Porra, é total ilimitada. É ilimitada. Nós somos aqui uma célulazinha minúscula, quase que insignificante perante o universo. Mas olha que bênção, né? Nós temos todo o universo, ou universos paralelos, ou dimensionais. Nós temos tudo isso para nos ajudar, para nos auxiliar e para trazer essa prosperidade. Então tem para todo mundo. Porque as pessoas têm essa ilusão de que tem um pedaço de queijo, igual aquele livro, né? Quem comeu meu queijo, quem pegou meu queijo. Lembra esse livro? Sim, sim. Cadê meu pedaço de queijo? Não lembro, mais ou menos por aí. Meu queijo. Então, quem comeu meu queijo? Então, gente, tem queijo para todo mundo. Não tem um pedacinho para vocês se estapearem, não. Tem para todo mundo se fartar. Tem. Só basta entender
o processo. É isso. Não é isso? E se livrar daquilo que te prende de pegar a tua parte. Exatamente. Porque tem pra todo mundo, mas você tem que pegar a tua. Agora, se você botou uma coleira no teu pescoço e prendeu o gancho longe para você não alcançar, porque tem gente que faz isso, né? Faz. Né? Faz sim. Eu vou morrer de sede porque eu mereço morrer de sede. O problema é que mata os filhos também. Aí mata os filhos, mata os netos, mata gerações, Por né? isso que eu falo, você não mata só para sua geração, você mata para todas as seguintes. E você tem uma grande responsabilidade na sua geração de abençoar as próximas ou de amaldiçoá-las. Amaldiçoar as próximas. Por isso que existe sim as maldições, existe o que eu chamo de quebra de contrato. Sim. Existe. Existe. E de fato, são muitas gerações. Às vezes leva-se 7 gerações. A Bíblia fala, inclusive, em 7 gerações. Sim, né? sim, tu serás amaldiçoado ou abençoada, tanto a 7ª, 10ª, 14ª. Então, se você é evangélico, católico, espírita, candomblecista, ubandista, não importa, ateu, né? Só não pode ser à toa. Pode também. Pode também. Então, seja o que for, né, é uma oportunidade. Né? Então, vai acontecer no dia 20, dias 21 e 22 de junho. Sexta e sábado, no Teatro WTC aqui em São Paulo. WTC São Paulo. Dentro do shopping, com vários hotéis perto, bem seguro aqui na região de São Paulo. Como é que entra em contato para isso? @Fernanda Chaude. No meu Instagram tem tudo, link na bio Fernanda Chaude. Tô sempre falando do evento. Fernanda Chaude. E essas são suas redes sociais também. Tem o YouTube, tem um monte de coisa, mas pelo Instagram, lá na página do link da bio, tem todas as outras informações. Tá, mas como Fernanda Chaude encontra todas as suas redes sociais? Todas. Todas as redes sociais? Todas. YouTube é Fernanda Chaude, LinkedIn Fernanda Chaude, tudo. Tudo Fernanda Chaude. Eu acho que nós tivemos um papo bem interessante. Obrigada, meu A gente querido. conseguiu trazer, acho que em suma, né, o seu trabalho. Suas considerações finais para eu poder encerrar. Sou muito grata pela oportunidade, por te conhecer, por estar aqui no estúdio, dentro da tua casa, Consciência Paranormal. Vida longa ao canal, é uma honra servir. Conte comigo. Eu recebo. E eu quero dizer a vocês o seguinte, como sempre, né? Peguem a peneira, penerem. É isso. A gente faz bem quando pega a nossa cestinha, não é? E sai. A gente coleta um botão de rosa aqui, um cravinho ali, e vai fazendo a nossa cesta de flores, não é isso? A cesta de bênçãos. Então, aquilo que serviu para você aqui hoje, não é isso? Enche a tua cesta. O que não serviu, deixa onde está. Não pise em jardim alheio, né? Porque alguém vai vir e vai colher as flores que você não quis, né? É assim que funciona. Se você ainda não me segue, Instituto Ivan Martins, onde acontece o Consciência Paranormal. Dá uma apertadinha lá, né? Seja mais um semeador de luz. Gratidão mais uma vez, querida. Que a luz esteja com vocês de forma especial, hoje e sempre. E namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até semana que vem.